Oiê! Hoje a gente vai falar de nutriente. E nada mais gostoso de falar de nutriente do que com os nutrientes aqui com a gente, certo? Bom, primeira coisa que eu preciso pensar, existem macronutrientes e micronutrientes, certo? Macronutrientes são aqueles que a gente precisa em grande quantidade, micronutrientes aqueles que a gente não precisa em tão grande quantidade assim. Então, o que a gente precisa em grande quantidade? Carboidrato, proteína e lipídio. O que é isso? Carboidrato, eu tenho amido, eu tenho fontes de reserva de energia, aquilo que me deixa elétrica, com bastante energia. Mas né? o que é? O que é? Tem aqui na nossa mesa alguns exemplos de alimentos com carboidrato. Arroz, Arroz, pão, pão, tudo feito de trigo. Pipoca, pipoquinha, batatinha. a gente não trouxe macarrão e outras coisas feitas de trigo, por exemplo, mas tem uma bolachinha aqui, ó, que a gente vai comer depois. E tudo o que a gente pensa assim, eu coloquei na boca e fiz aquela massinha. Aquela massinha provavelmente alguma coisa feita de carboidrato. Né? Os carboidratos são aqueles com função de dar energia pra gente. Então é aquilo que quando eu pego a pirâmide alimentar que está junto com a aula, vocês vão ver que precisa de uma grande quantidade de carboidratos todo lá. Outro nutriente que precisa em grande quantidade são as proteínas. Proteína tem no ovo, mostra aí nosso ovo. Leite. Carne. A gente tem uma salsicha aqui. E carnes. Né? Então, e aí eu tenho proteínas também em alguns alimentos, em alguns grãos, por exemplo, a soja, né? E outros grãos. Então, quem tem uma alimentação vegetariana ou vegana precisa se preocupar em ingerir a proteína através desses alimentos de origem vegetal, já que os alimentos de origem animal não estão disponíveis nesse tipo de dieta. Mas principalmente no leite e nas carnes, eles constituem uma boa fonte de proteína. E lipídio, que é tudo aquilo que é gordura, né? Então a gente tem a margarina, de origem vegetal, a gente tem a banha de porco, a gente tem o óleo, né? São alimentos de origem vegetal. Não tem aqui com a gente, mas ele funciona também. Ele é um exemplo de lipídio, tudo aquilo que tem gordura. Tudo bem? E a gente tem que ingerir em grande quantidade também as fibras. Fibras a gente encontra principalmente em frutas e verduras. A gente tem frutas e verduras aqui? Maçã, Mas a gente tem de frutas e verduras. banana, E? Faça. alface. Muito bom. Então a gente tem aqui frutas e verduras que servem pra gente como exemplos de fibras. Tá? Então, carboidratos eu preciso para fonte de energia. Proteínas, qual a principal função das proteínas? Fazer as nossas próprias proteínas. O corpo desmonta suas próprias proteínas. E eu preciso de proteína para a constituição da célula, preciso de proteína para a constituição dos músculos, para fazer hormônio, para a regulação do corpo. Enfim, as proteínas para enzimas digestivas e tudo mais. Então, as proteínas elas fazem parte de uma grande função no corpo, tanto estrutural quanto de regulação, e eu preciso de proteína para fazer as minhas proteínas. Sem proteína não dá. E eu preciso de lipídio, de gordura, porque também é uma boa fonte de energia, tá certo? E aí eu tenho os micronutrientes, aqueles que eu preciso em menor quantidade, que são as frutas e legumes. E eu tenho os minerais, e aqui eu coloquei como exemplo de mineral o sal. Um salzinho. Isso. O sal, que eu posso pôr, por exemplo, na pipoca ou no arroz. Não põe direto no arroz na hora de fazer. Ou na batata, ou cozinhando os alimentos, ou no ovo frito. Novo fritinho. Isso. O sal que eu coloco na minha alimentação, ele obrigatoriamente tem que ser adicionado nele iodo. Iodo é um mineral importante para quem, ou melhor, para quem não, para todo mundo, porque a gente precisa de iodo para fazer o hormônio da tireoide, né? A carne é proteína. Que carne? A gente tem mais carne aqui. A carne é proteína. A gente mostrou isso aqui. Não, agora a gente não precisa mostrar. Na salsicha tem sal também. Então eu preciso de iodo, por exemplo, para produzir hormônio da tireoide. Eu preciso de cálcio para os ossos.
Anexo a essa aula tem uma tabela com os nutrientes, as funções, para que eles servem, o que tem. Você não vai conseguir decorar essa tabela de uma hora para outra, consultando as tabelas. E nisso você vai memorizando qual a importância de cada vitamina, qual a importância da vitamina A, qual a importância da vitamina D, né? E nisso você vai memorizando aos poucos. Sim. E aí a gente esqueceu de falar de um nutriente importante que a gente precisa de uma boa quantidade por dia, que é a água, presente na água mesmo, presente no chá, presente nas frutas, ou no feijão, ou nos caldos, em outros alimentos que a gente faz. A gente precisa da ingestão... Muito chato aí nessa xícara. A gente precisa da ingestão de água para poder compor o nosso corpo. 70% do nosso corpo é feito de água, e essa água vai embora através do suor, através da lágrima, através das fezes, da urina. Então a gente precisa repor essa quantidade de água diária, senão isso vai fazer falta até mesmo para o funcionamento do nosso cérebro, tá certo? Então peguem a aula de nutrição, deem uma lida nela por cima, mas principalmente peguem os exercícios e vão fazendo em consulta com a tabela, tá bom? Agora dá licença porque a gente vai comer, né? Dá licença porque a gente... esqueci de comentar que a sua também não é ruim. Tá lá no topo da nossa pirâmide como algo que a gente precisa ingerir um pouquinho de quantidade perto do tanto de carboidrato, mas um pouquinho de açúcar faz bem. E agora a gente vai comer, né, Diana? Essa bolacha é minha ou é sua? Eu vou cortar o meio. Você vai cortar o meio? Eu vou comer essa maçãzinha, tá bom? Tchau pra vocês. Fala tchau aí, Diana. Dá essa bolacha pra mim. Isso. Só um pedacinho. Vou cortar um pouquinho mais. Não, pode ficar com o resto. Fala tchau aí pro pessoal. Tchau, pessoal. Minha pipoquinha. Tchau.